Se nós continuarmos ouvindo do jeito que estamos agora, vocês sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Quem é prejudicado pela segregação espacial? As crianças que estão fora? As crianças que estão dentro? Ou as crianças que estão por vir? Vai! Aqui cruza! Cruza ali! Aqui, vai! Vai! Lança! Vai! Faz o gol! Aqui! Vai! Não! Filhinho, não vai se atrasar pra aula de inglês. Vai aqui na área, na área! Quem ganha com o crescimento da cidade? Todos. Quem mora longe? A especulação imobiliária? Me sentia morando num sítio, cidade não havia não. Longura, mato e mosquito, barro, poço e lampião. Que sofrimento, meu irmão, brigamos por uma vida melhor. Trouxemos a cidade perto, esgoto, escola, endereço, posto, asfalto e concreto. Nossa vila virou um bairro e o pedaço modernizou. Indústria, comércio, serviço, quintal valorizou. Valorizou, né, malandro? Aí tocaram logo a gente pra fora. Mas a dengosa, que é mulher pra todas as barras, falou assim: não tem importância não, negão. A gente pega na enxada e vai morar noutro buraco por aí, tá? Tô. Benfeitoria custa dinheiro, esforço, empenho e cuidado. Investimento e carinho da coletividade. Morou? Um dia voltando pra vila, meu sítio um lote virou. Assisto perplexo ao milagre, o solo se multiplicou. E ele era tão pequenininho, seu doutor. Multiplicou pra atender a tarde a demanda habitacional, viu, nega? Você já ouviu esse papo? Só que não é casa pra nós não, viu? E acabou. Boa noite. A cidade é a força de todos nós. Todos querem aproveitar dela, mas ninguém lhe dá nada de volta. A cidade é ponte para votos, com impostos altos, taxas e aumento nos transportes. E muitos viadutos, e muitos túneis que só servem para quem tem carro, enquanto quem trabalha espera os ônibus embaixo dos viadutos. Como ocupar os espaços, onde morar e como conviver com o dia a dia duro de roer. Memória e Contexto fala sobre reforma urbana. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Eu, junto aos versos, venho trazendo o meu universo. Como a realidade, um sonho, pesadelo, o inverso da autoridade judicial do presidente. Eu represento a maioria, o dia a dia dessa gente decente que sente na mente o efeito do poder. Boa noite, prazer em recebê-los. Eu queria começar perguntando para você, Nabil. O Estatuto da cidade existe, está ali, é uma lei bonitinha, com tudo certo, tudo correto. Agora, é muito difícil de aplicar essas leis no país? Olha, sem dúvida nenhuma é uma lei difícil de ser aplicada, porque ela depende, na verdade, das prefeituras e todos os municípios do país, depende das câmaras municipais. E a gente sabe que tanto as prefeituras como as câmaras são sujeitas a muita pressão dos interesses econômicos que prevalecem nessas cidades. Então, o Estatuto da Cidade é bom porque ele abre possibilidades para combater a especulação imobiliária, para cobrar de quem usa mais intensamente o solo urbano, viabiliza a regularização fundiária, mas, por outro lado, ela é uma lei insuficiente na medida em que a decisão fica no município. Sim. E muitas vezes os municípios não implementam o Estatuto da Cidade, né, através do plano diretor, como deveria implementar. Não implementando o Estatuto da Cidade, o prefeito que não faz isso, ele não é sujeito a nenhuma Não, porque sanção. Veja, o que o Estatuto da Cidade definiu é que é o plano diretor municipal que define quando que a cidade ou determinadas
uso da propriedade não cumprem a função social. Sim. Então, depende do plano diretor, certo? Então, se o plano diretor ele é feito, o prefeito é obrigado a fazer o plano diretor e a Câmara, de certa forma, é obrigada a aprovar o plano diretor. Sim. Mas que esse plano diretor vai conter os instrumentos de reforma urbana, os instrumentos adequados, o Estatuto da Cidade ele não garante. Ele tem um princípio, tem diretrizes gerais, mas o que acontece é que a obrigatoriedade do prefeito fica muito limitada a fazer o plano diretor e, né, fazer de forma participativa, é verdade, mas, né, tem muito prefeito que faz um cenário ali de participação de fato da sociedade, não aprofunda a discussão do que é o interesse social, e aí então os planos diretores não contemplam os instrumentos, né? Os instrumentos são a legislação que o Estatuto da Cidade permitiu. E aí, como é que fica, GG, quem trabalha com o que você trabalha? Militante de movimentos de moradia. Interessante, né? Porque nós temos esses instrumentos, essas ferramentas, e por sua vez, em sua grande maioria, não é aplicado, e o povo continua naquela mesma história de sempre. Aguarde que vai ser resolvido. Só que resolvido como e quando. É só a gente ter um péssimo exemplo. A cidade de São Paulo, nós temos um plano diretor que está com 10 anos e pouco, não é isso? 9 anos. 9 anos. E não temos a aplicabilidade desse plano diretor. E aí, como fazer? Nós estamos brigando, os movimentos, para que se aplique esse plano diretor. Nós estamos brigando para que a cidade seja uma cidade democrática, com participação popular, com presença do nosso povo, garantindo-se o dia a dia de cada ser humano. Só que nós temos um setor na sociedade que, para mim, é egoísta, e chama-se burguesia, que, pelo seu lado, ela pensa nela. Ela não pensa na cidade enquanto um conjunto, e sim, ela pensa na cidade enquanto a minha parte e o resto. Sem se dar conta que quando ela pensa. Especular. Quando ela pensa na cidade só com relação à sua parte, ela não está se livrando dos problemas, né? Ao contrário, está criando mais. Ela está criando mais problemas. Ela cria mais problemas. Quem é que ganha com o crescimento da cidade? A especulação imobiliária. Porque crescer para a gente, enquanto lutadores do povo, é construir uma cidade para todos, junto com todos e todas. Não é só alguém vir fazer os caixotes para embalar as pessoas. Para nós é necessário que a cidade cresça construída com a participação popular. Sim. Sem a participação popular, sem a mão de obra delicada de cada um que está na cidade hoje, a cidade ela passa a ser uma cidade de uns para que outros usem como uma minoria quis. Hoje nós temos isso muito claro em qualquer cidade do país, qualquer cidade do mundo. Você chegar em qualquer cidade do mundo, você tem isso. Uma cidade onde o principal, que é o usuário da cidade, não teve a participação dele. E aí? Que cidade é essa? É a cidade que eu queria ou a cidade que foi imposta? Então, para mim, a cidade imposta não me serve, que é a cidade da especulação. O comércio, ver mais um vídeo, é tudo que, para mim, é especulação. Vamos ver mais um vídeo, daqui a pouco a gente continua essa conversa. Vamos lá. As favelas existem por quê? Não cabem todos na cidade? A terra urbana é cara? Algumas pessoas não dão valor à moradia. Mamãe, te escrevo para dizer que as coisas aqui estão muito bom. Olha, consegui emprego aqui perto de casa, não tem que gastar nada de condução. Estou estudando um curso noturno aqui pertinho e daqui a pouco já estou ganhando mais. Olha, mamãe, eu venci. Quer ver? Ó, tenho aparelho de som, TV em cores daquela grande, videocassete, fui até aceito do sócio do videoclube da comunidade. Tem fogão, geladeira, rádio relógio, liquidificador, CD-ROM, não falta nada pra nós. Pois é, e é por isso que eu fiquei chateado, mamãe, magoado quando falaram outro dia que meu barraco não presta, que eu devia comprar um terreno pra fazer casa.
Eu não quis, não. Não quero nem saber. Ó, os terrenos que tem para vender são tão longe, tão caros, demora tanto para pagar e é tão pequenininho. Não. E depois para construir, aquela lama, aquela escuridão, nem escola perto tem. Deus que me livre. Aqui tá bom. Ó, mamãe, diz pra Joaninha que se ela quiser, pra ela vir que tem muito trabalho por aqui, viu? Ela pode ficar no nosso barraco apertado que não vai passar frio de jeito nenhum, tá? Um beijo. Januário. Pois é, Nabil. A gente já sabe, já está praticamente implantado na cidade de São Paulo, se a gente pode dizer assim, cidades dormitório, né? Aquelas que as pessoas demoram tanto tempo para sair de lá, chegar no trabalho, trabalhar o dia inteiro, voltar para lá, que só chega para dormir mesmo, né? Quer dizer, essa situação já está ali, já está imposta e tal. Agora, como é que se faz para, sei lá, tornar pelo menos isso um pouco menos sofrido? O que o poder público pode fazer nesse sentido? Olha, São Paulo é uma cidade já com uma dimensão. Falando de São Paulo, é a região metropolitana, né? São Sim. 19 milhões de habitantes. Se a gente for de uma ponta a outra... É um país da Europa. É um país grande. Grande. Não é um país pequeno, não. É um país grande. Na América Latina aqui, a maior parte dos países tem menos que 19 milhões de habitantes. Muito concentrado, né? Mesmo assim nós temos uma expansão horizontal grande, né? Se eu for de Itapevi, né, até Mogi, tá certo? Sim. Nós vamos ter aí quase 80 quilômetros, né, de uma ponta a outra, e ainda tudo é região metropolitana de São Paulo, tudo com moradia, com bairro popular. São Paulo só tem uma solução, no meu ponto de vista, é criar polos de desenvolvimento econômico descentralizados, nessas áreas que hoje predominam a chamada cidade dormitório, para aproximar o morador do trabalho, né? E, ao mesmo tempo, estimular a produção de moradia, principalmente de interesse social, nas áreas que hoje polarizam o emprego. As áreas, não só a área central, como toda o centro expandido e a mesma área intermediária, que é onde se concentram hoje a maior parte dos empregos. Ou seja, nós temos que reequilibrar. Em São Paulo hoje nós temos bairros, distritos, como por exemplo República, que eu tenho 600 empregos para cada 100 habitantes. E, por outro lado, eu vou ter distritos como a cidade de Tiradentes, onde eu vou ter 8 empregos para cada 100 habitantes, né? Então, evidentemente, eu vou ter que ter gente vindo da cidade de Tiradentes para a República, para a Vila Paulista, para Pinheiros, né? Para as regiões que polarizam o emprego na cidade. Então, eu tenho que reduzir essa desigualdade. Isso então, tem um efeito cascata, né? Porque a pessoa tem que sair de lá, então os ônibus têm que chegar lá, sei lá, o carro, a van, o transporte. Você tocou na questão pior, que é a questão, para mim, central. Nós vivemos num país onde nós não temos transporte público de qualidade. Nós temos um transporte de péssimas condições para que o público use para poder se deslocar. E aí é o problema que eu costumo dizer. Quem mora na cidade de Tiradentes, quem mora no Capão Redondo, não vive na cidade de São Paulo. Ele vegeta, né, na cidade de São Paulo, ou seja, no estado de São Paulo. E essa vegetação traz o quê? Traz a violência, o ser humano cansado de 5, 6 horas dentro de ônibus, o ser humano estourado, estressado, não tem tempo de lazer, não tem vida. A né? condução não presta, e o que vai acontecer? O que é que lhe sobra? A violência, e é uma violência que muitas vezes o Estado está cúmplice com essa violência. O Estado que nós vivemos, ele é cúmplice com a violência. Se você tem um Estado que é responsável, que melhora a condução, melhora o transporte, melhora a forma de sobrevivência do ser humano, a violência pode até não ser extinta, mas ela vai ser aos poucos diminuída. Agora, o Estado faz ao contrário, abandona. Nós temos um exemplo. O metrô, Cidade Tiradentes, Barra Funda. Aquilo não é metrô, aquilo é uma forma de transportar gente engarrafado, como fosse a sardinha enlatada. Sim. Você não entra, os outros te jogam lá para dentro. Isso acontece, em grande parte, porque você tem esse desequilíbrio. Na verdade, a desigualdade social acaba gerando uma desigualdade espacial, territorial. Sim. Então, por que acontece isso, né, do metrô? Que até um meio de transporte, vamos dizer assim,
com uma certa Qualidade. qualidade. Mas você tem de manhã cedo, a partir das 6 horas da manhã, você já está com os ônibus, com os trens totalmente lotados de pessoal que vem da Zona Leste, onde tem pouco emprego e muito morador, para as áreas que concentram muito emprego e pouco morador. Então, isso faz com que esse sistema de transporte, que seria até de boa qualidade, fique de péssima qualidade. Né? Não tem como. Então, nós temos que levar a cidade, quando eu digo cidade, né, é equipamento social, é escola, é posto de saúde, é centro cultural e é emprego, né, para essas regiões e, ao mesmo tempo, nas áreas mais valorizadas da cidade, que são onde concentra emprego, criar zonas reservadas para habitação de interesse social, que são as EIs, que é uma proposta do Planetário. As EIs é a Zona Especial de Interesse Social. Então eu tenho que reservar um pedaço dessa cidade mais valorizada, porque os mecanismos de mercado tendem a expulsar. E hoje já não é mais nem a população de baixíssima renda. Até mesmo a baixa classe média, ela não consegue mais, né, viver em certos bairros da cidade. Então ela também está sendo expulsa dali. Nós já vamos continuar essa conversa. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Até já. Os políticos representam seu eleitorado, a si mesmos, seu partido. Amigos, minha prioridade é social. E sempre foi social. Querem ver? Bom, em primeiro lugar, o asfalto nas ruas. O que é o trabalhador sem transporte rápido, bom e barato? Energia elétrica. Dai-nos luz, Senhor. Ajudo na iluminação de rua e nos postes das casas. Segurança e conforto para a família brasileira. Telefones públicos em cada esquina, eu quero ver um. É a minha bandeira! Povo que não se comunica, se estrombica. Hoje em dia, a comunicação é a arma do negócio, qualquer tonto sabe. E a construção da habitação popular, então, hein? É porque o preço do cimento, hein, tá uma vergonha e alguém tem de fazer alguma coisa. E é por isso que eu apoio a construção de casas para o povo. Algumas que nós entregamos foram dadas de graça. Não custou nenhum centavo ao pobre. E sou ecológico também. Bom, é com estas credenciais que venho a público me posicionar, cobrado que fui por populares contra algumas leis que estão querendo votar. Em primeiro lugar, amigos, essa coisa de plano diretor é projeto de gabinete. Não funciona na prática. Eu não acredito em controle. O povo é mais forte que qualquer governo. Também tem um tal de Estatuto da Cidade que pretende subordinar o direito à propriedade a uma alegada função social. Para mim, é um investimento que alavanca o progresso. Investimento, progresso. Pujança e desenvolvimento. Isso é sério. E não é essa tal de reforma urbana, amigos. Reforma urbana só com mais obras gerando mais empregos. Mas veja bem, eu não sou contra essas leis. Eu quero deixar isso claro, que apesar de achar estes projetos demagógicos, alguns até elitistas, por que não dizê-lo, só acho que não é prioridade, amigos. Eu acho que tem que ser melhor discutido. Seria precipitado tomar decisões agora, Deus do céu. É precipitado, eu tenho experiência, eu sei. Pois é, ali é uma fina ironia do Vande, mas parece mesmo um político como vários que a gente conhece, né? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Os partidos, em sua grande maioria, são financiados pelas empreiteiras. Na época de eleições, são os que as empreiteiras são quem mais investe nos partidos políticos, né? Tem até as que dão 50% para um, 50% para o adversário. Agora, uma vez eleito, não fica difícil para o político pensar na questão social, uma vez que ele tem essa dependência, digamos assim, de quem o financiou? Eu acho que depende muito de quem é o político e qual é o seu compromisso, né? Eu acho que nós temos muitos, aqui em São Paulo, pegar 2 exemplos, são 2 mulheres, né?
Marta e duas Erundina. mulheres. Marta e Erundina, que foram duas prefeitas de São Paulo que tiveram a questão social dentro das suas prioridades. Né? E isso eu acho que marcou bastante a cidade de São Paulo, mas foram experiências, infelizmente, que foram interrompidas, e a gente sabe que um bom projeto de governo numa cidade com a complexidade de São Paulo, ela exige mais tempo do que 4 anos. E eu vou lembrar que, por exemplo, a prefeita Luísa Erundina, ela teve grandes dificuldades com a Câmara, porque ela realmente não negociou muito com a Câmara, e não com esse tipo de político. Né, não negociou, ela foi bastante rígida até em relação a isso, que por um lado é muito bom, por outro ela não conseguiu aprovar quase que nada na Câmara. Ficou o tempo todo com dificuldade para executar o orçamento, né, deram margens muito estreitas para ela, muitos projetos importantes, como na época, inclusive o próprio plano diretor e outros projetos não foram aprovados. Então, é uma questão muito complexa, né, no país hoje, não é só em São Paulo, é que, às vezes, até um prefeito que tem um programa bom para a cidade não consegue viabilizar integralmente esse programa por conta de que não consegue maioria na Câmara e, às vezes, tem que negociar com vereadores que são, que têm outras perspectivas, outras propostas, para poder levar adiante o seu próprio plano de trabalho, e muitas vezes até com restrição. Né? Então, eu acho que nós tivemos aqui prefeitos com essa visão social, mas não conseguiram colocar em prática integralmente suas propostas, depois foram interrompidos por outros prefeitos que entraram aí, ficaram 8 anos e reverteram muita coisa. Muitos dos projetos, tanto da Erundina como da Marta, retrocederam nos 8 anos seguintes. E aí, então, nós não temos continuidade e não conseguimos viabilizar uma mudança significativa na cidade. Mas se a gente tem um financiamento público de campanha eleitoral, evita essa, para mim, vai evitar essa questão de que você diz, ele deu 500 para um, 500 para o outro. Não é verdade. Ele até Pelo menos eles declaram. Ele até disse, deu 500 para o navio e deu 500 para você. Mas eu tenho plena certeza que ele deu 500 para o navio e deu 2.500 para você. Você acha que eles vão se preocupar em dividir no meio digamos, o ano que vem? Mas será que eles não declaram que dividem ao meio porque sabem que vão ter influência de alguma maneira? A declaração, o que eu digo é uma coisa, e o que aconteceu por baixo do pano, que nós não vimos, é outra coisa. Eu não tenho sombra de dúvida que na última campanha, que eu, inclusive, estava fora de São Paulo, mas na outra campanha para prefeito na cidade de São Paulo, isso aconteceu. Não tenho plena certeza, não tenho nenhuma dúvida que isso aconteceu. Quem disse que deu 500 para um, 500 para o outro, ele declarou que deu 500, mas o que ele deu por baixo do pano, nós não sabemos. E é preciso que se tenha financiamento público de campanha eleitoral. E proibir... Mas já existem campanhas na televisão mostrando o horror que seria o financiamento público de campanha. E proibir que a campanha seja privatizada, o problema é seja particular. Tem que proibir, porque quem for pego distribuindo dinheiro tem que ir para a cadeia, tem que ser preso, porque aí você evita essas coisas. Evita que as diferenças aconteçam. Enquanto o Nabil tinha 20 para fazer a campanha dele, você tinha 30 vezes mais 20 para fazer a sua. Quem é que avança, quem é que ganha? Quem tem mais dinheiro, porque hoje quem tem mais mídia, quem nós pode investir mais. Nós vivemos num país ainda que se troca voto por favores. Vivemos num país que se troca voto por migalhas. Na Paraíba, meu estado, em Catolé do Rocha, minha cidade, aconteceu isso na outra eleição, do cara dar uma bicicleta para uma pessoa, só que deixou a pessoa com o guidão da bicicleta e o resto levou embora. E disse, se eu for eleito, você vai buscar o resto. Se não, se eu perder, eu vim buscar. O cara dá um par de sapato. Um pé só. Dá um pé só e fica com outro. Tudo que a gente imagina que seja brincadeira ou piada, é verdade. Esse tipo de... Pois é, isso nós estamos... Ainda acontece. Crime continua acontecendo. Agora, eu acho assim, o financiamento público de campanha é muito importante, desde que haja realmente uma fiscalização muito rigorosa
em relação aos gastos que se fazem por fora. Claro. Porque o que acontece hoje em campanha, o GG está falando uma coisa que parece que é coisa lá do interior do Nordeste. Não é, né? Acontece aqui. Quer dizer, você vai fazer campanha, você vai querer fazer uma discussão de conteúdo em certos lugares, e o próprio povo já está tão viciado nessa prática que o pessoal vem pedindo coisa. Sim. Né? Quando a pessoa se aproxima de um candidato, já é pensando, você pode me dar o quê? Já vem com essa visão. O pior é que tem nesse muito... caso tem um preço, digamos, né? E tem muito candidato que dá. Então nós temos que superar essa situação, temos que fazer uma reforma política que não é só financiamento público. Quando eu falo assim financiamento público, parece que é uma coisa isolada, não é só isso. Financiamento público só pode ser implantado, né, se nós mudarmos o sistema eleitoral de uma maneira mais geral, porque hoje a campanha, da maneira como são feitas as campanhas hoje, os candidatos para vereadores concorrem com as pessoas mais parecidas com eles, nos mesmos bairros e tudo. Sim. Então, isso eleva muitíssimo o custo das campanhas. Então, nós temos que fazer a campanha ser mais uma campanha de proposta, de ideias, de programa de governo, confrontar o que se quer fazer para a cidade, e não uma campanha onde as pessoas, né, por ter mais recurso, têm mais condição de ser eleitas. E eu acho que a sociedade brasileira tem que avançar nesse sentido. Para a gente poder caminhar. Claro. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. Quem manda na cidade? A prefeitura? Os cidadãos? Ou manda quem pode? Nesta casa mora Dona Leopoldina. De família tradicional na cidade, ela está nessa mesma residência desde 1940. Ao longo de todo esse período, ela sempre esteve envolvida com as questões do bairro e da cidade, inclusive dando contribuições a campanhas de auxílio aos pobres. Dona Leopoldina anda meio chateada por causa da sua vizinhança. Na casa ao lado, moram 43 pessoas entre famílias inteiras, casais e solteiros. A maioria vem do norte e possui hábitos bem diferentes dos de Dona Leopoldina, como, por exemplo, ouvir rádio alto. Ela já reclamou várias vezes à polícia, que confirmou haverem malandros entre os moradores daquela residência. Certa vez, uma moradora dessa casa, revoltada com as constantes queixas de Dona Leopoldina, discutiu com ela na presença da polícia, dizendo que todos ali eram trabalhadores, que mereciam respeito e que ela devia se cuidar, porque não era certo tanta gente morando apertado com uma baita casona vazia do lado. Terminou prometendo ocupar a sala de Dona Leopoldina numa boa. A polêmica terminou subitamente com a desapropriação de ambas as casas pela prefeitura, que abriu ali uma nova avenida. Dona Leopoldina se mudou para um flat. E os outros moradores? Bem, os outros moradores estão por aí. A prioridade do governo deve ser alavancar o progresso, educação, saúde e habitação. O próprio governo Essa frase é lapidar, né? Governo é para quem paga imposto? É, Gigi? Olha, eu continuo dizendo, o governo é para quem tem poder aquisitivo. Não deveria ser isso. Mas a cidade hoje é isso. Quem tem poder vive com decência. Quem não tem, vive nas piores condições possíveis, morando em cortiço, favela, debaixo dos viadutos. E hoje nem viaduto tem mais, porque os prefeitos da cidade de São Paulo, por sua vez, cercaram os espaços urbanos, ociosos, para evitar que o pessoal ficasse ali indignamente. Porque para mim ficar ali já é indignidade. E aí os prefeitos vão e cercam. Agora, o prefeito de São Paulo fez isso. Você é pela ocupação
prédios desabitados, né, ou semi-abandonados ali do centro e tal. Como é que é a atuação exatamente do movimento de moradias? Sei lá, você sabe, você vai atrás, você descobre que o prédio está abandonado? É uma disputa, de fato, pelo solo urbano. Nós fazemos essa disputa já há 30 anos. Nós estamos dizendo, mesmo os governos do Partido dos Trabalhadores, o governo de Luiz Erundina, o governo de Marta Suplicy, que é preciso, é necessário que se faça moradia digna. E para mim, moradia digna não é a casa, as quatro paredes. Porque as quatro paredes, ela é apenas o endereço para onde eu vou me dirigir. Mas nós precisamos de morar com dignidade. E dignidade significa ter saúde, ter educação, ter lazer, ter esporte, ter cultura. Enfim, o direito à vida. Porque tudo faz parte da vida de um cidadão. Quando nós dizemos que se você pegar um prédio ocioso e você transformar em habitação popular, nós estamos dizendo claramente que nós queremos resolver o problema da habitação o tanto quanto os governantes parecem que não querem. Alguns governantes parecem que não querem. Porque quando a gente mostra que tem um prédio vazio, quando a gente ocupa, que chega a ficar até quase 10 anos, como nós ficamos num prédio da cultura do estado de São Paulo, na Rua do Ouvidor, e não foi feito nada, foi tirado as famílias dali de dentro, 280 pessoas saíram dentro daquele prédio, e ele hoje continua lá, do mesmo jeito, lacrado, servindo para não cumprir com a função social da propriedade. E é um prédio do governo do estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura. Porque e quando nós ocupamos aquele prédio, o Navio lembra muito bem, quando nós ocupamos, a gente chegou a propor que a gente ocupasse, a partir do segundo andar, o primeiro andar e o térreo e o porão, transformasse em biblioteca, em alguma coisa que o público pudesse fazer uso. Os moradores. E o governo, por sua vez, o doutor Mário Covas, então governador do estado de São Paulo, disse que não negociava com baderneiro, não negociava com bandido, como se nós, trabalhadores que tinham ocupado aquele prédio, fossem baderneiros e bandidos. Então, no meu entender, a cidade que nós temos hoje é a cidade para quem tem poder aquisitivo grande. Porque quem tem, expulsa, e quem não tem, é jogado fora e muito longe. Essa é a questão central. Eu quero fazer mais um rápido intervalo e a gente já continua a conversa. Obrigada. A solução do trânsito é mais obras viárias, transporte coletivo, bicicletas. Bom dia, caros ouvintes. Este é seu repórter Avoado, trazendo a melhor informação do trânsito para você. A ponte principal, mais uma vez, está congestionada. Sugerimos contorno pela Ponte Velha. Bom dia, caros ouvintes. Hoje o trânsito está fluindo bem pela ponte principal. Mas se você deseja atingir o Centro Novo, evite a Ponte Velha. Bom dia! Nesta manhã, o trânsito flui muito bem na nova ponte, construída para desafogar as pontes Velha e Principal. Evite, no entanto, a entrada da ponte e também a saída da ponte. Caros ouvintes, esta é a primeira semana depois da reinauguração, agora completa, do Complexo Viário do Rio. As novas alças de acesso estão em plena utilização, exceto para os transportes coletivos, que devem utilizar a Ponte Velha. A Ponte Nova, no entanto, está totalmente congestionada no seu segmento central. E o motorista deve buscar como opção a ponte principal, pois a Ponte Velha está desativada. A reforma urbana traz justiça social, qualidade de vida, espaços de participação. Esse terreno é um problema. Nele passa rede de água e esgoto, iluminação pública, rede telefônica, e tudo isso custa muito caro para a cidade.
E esse problema não é um problema só da prefeitura, é de toda a população periférica. Você nunca viu aqueles ônibus lotados levando as pessoas lá para longe enquanto esses terrenos ficam ociosos para especulação, aguardando valorização? Nós, do Movimento de Moradia, consideramos esse terreno uma afronta ao sem-teto e a toda a população. A terra urbana é para o bem-estar da comunidade e não para dar lucro a um punhado de especuladores. Exigimos que esse terreno seja reservado para a construção de casas populares. Nosso movimento pode até comprar o terreno, desde que ele seja financiado pelo governo e que ele dê uma legislação especial para as nossas construções. Senão, a gente pode entrar no terreno na marra. Olha, a gente reconhece o direito à moradia e ao bem-estar de todos os cidadãos. Inclusive, essa é a nossa maior bandeira. Só que em relação ao terreno, aí o negócio é meio complicado. É que ele já tem algumas árvores numa região em que falta área verde. A nossa proposta é que ele seja destinado a um parque público com área de lazer para todo mundo. Terreno vazio é atraso. Terreno serve para incorporação. Temos que perceber a vocação natural do espaço vazio e construir shopping center, escolas, prédios, casas populares. Construir. Esse terreno vazio do jeito que está é um perigo. Junta rato, marginal. Construir alguma coisa até que seria bom. Apesar que eu não quero nenhum prédio fazendo sombra na minha casa. Eu não sei com que direito essas pessoas ficam palpitando no que é dos outros. Esse terreno foi legalmente comprado de papel passado. É, portanto, propriedade privada garantida por lei. Se o governo quiser usá-lo, tudo bem, mas tem que desapropriar. E olha que não é nada barato, não. O resto é nhenhenhen. De fato, a lei é clara nos direitos dos proprietários. Para se desapropriar, é preciso pagar à vista pelo valor de mercado conforme assegura a Constituição. Se houverem conflitos envolvendo o terreno, como, por exemplo, uma invasão, a polícia irá retirá-los com uma liminar de reintegração de posse a pedido do proprietário. E quem invadiu poderá sofrer um processo criminal. Pois é, você até deu risada nesse pedaço, né, Vivi? Isso parece comigo mesmo, Salim. Parece comigo. Parece Parte de minha vida, né? Parte de minha vida passou ali, viu? É. Porque, veja... Liminar em cima de liminar, veja, sai daí. A gente que luta tanto para poder morar um dia com dignidade, ver vários terrenos, e às vezes são terrenos que não são só terrenos particulares, são terrenos do poder público que não cumprem com a função sociedade da terra, da propriedade. São vários terrenos que nós temos visto aí, como eu estava falando dos prédios, quantos prédios do governo federal hoje não cumprem com a sua função social? Há poucos dias mesmo a gente ocupou um prédio do Exército Brasileiro. Quando a gente chega lá dentro, que não é nem do Exército, é um prédio que foi da Segunda Guerra Mundial, que foi resgatado pelo Exército Brasileiro e está sob o domínio do Exército Brasileiro. Quando a gente chega lá dentro, está um sargento do Exército metendo a arma na cabeça do povo. E aí nós fomos obrigados a dizer para o governo, isso é uma vergonha. O Exército Brasileiro, em vez de estar cumprindo um papel na defesa do povo, está aqui dentro de um prédio que não tem. Não teria por que estar. Não tem para quê, não tem para quê ter um prédio como aquele. E nós estamos tentando negociar aquele prédio para ver se a gente transforma aquele prédio. Ou a área do prédio, atrás do prédio, tem uma área que é possível você transformar em habitação popular com muita tranquilidade na Rua São Joaquim, no centro da cidade de São Paulo. É uma maravilha. Eu quero perguntar uma coisa para você, Nabil. A gente estava vendo ali a questão do trânsito, eu estava perguntando aqui para você se a gente pode colocar o trânsito na questão da reforma urbana, você falou que sim. E a questão da bicicleta, né? Não parece um pouco utópico, assim? O trânsito de São Paulo, por exemplo, é completamente selvagem. A gente vai pensar em bicicleta, qual é a função da bicicleta no caos que é o trânsito da cidade? Olha, em primeiro lugar, você me pergunta se o trânsito é uma questão de reforma urbana. Eu diria assim, o uso da rua é uma questão da reforma urbana, porque o que acontece hoje é que nós temos a rua apropriada de maneira, vamos dizer assim, ela não é privada, mas ela é reservada a uma parcela das pessoas que não são todas que têm automóvel. E se eu for dividir as ruas para automóveis, se todos os cidadãos tivessem automóvel, né, as ruas não seriam suficientes para andar nem com esse trânsito que nós temos hoje. Ia parar, todos os carros iam parar. Imagina se cada cidadão tivesse
né, um automóvel. Saísse ao mesmo tempo. Então, né, quer dizer, o que acontece? Acontece que esse modelo, que é um modelo baseado no automóvel, ele só funciona com exclusão. Quando alguns têm automóvel e muitos não têm. Sim. Tá certo? É um modelo, por Se natureza, houver democracia exclusivo. Para a cidade. Então, o que acontece? Quer dizer, quanto mais vai se democratizando, quer dizer, não se democratizou totalmente, mas se democratizou um pouco mais os automóveis, porque lá nos anos 50 era só a elite que tinha automóvel. 50, 60, né? À medida que a indústria automobilística foi ampliando no país, que foi tendo crédito, que as pessoas foram tendo um pouquinho mais de renda, mais gente começou a ter automóvel. Aí, as ruas não aguentam. Então, né, é o mesmo conceito. Né? Nós temos aí uma apropriação do espaço que é público por uma parcela apenas da sociedade, não por todos. Sim. Daí, então, porque cada carro que ocupa, em média, circulando 60 metros quadrados, né, estacionado 30 metros quadrados, ele transporta, em média, 1,1 passageiro. Né? Enquanto que o ônibus, né, ele usa mais democraticamente o espaço viário da cidade. Sim. E se a gente for falar um sistema de massa, como trem, como metrô, ocupa com muito mais intensidade esse lugar. E aí sim você consegue viabilizar a cidade para todos. É por isso, quando a gente fala prioridade para o transporte coletivo, é porque isso significa democratizar o uso do espaço de mobilidade e de circulação. E por isso nós temos que ter corredores exclusivos para transporte coletivo, temos que investir em trem, temos que investir em metrô, temos que investir em VLT, que é veículo leve sob trilho, melhorar o sistema, né, de mobilidade na cidade, para que então a gente possa ter a cidade de fato para todos e poder circular de maneira decente, rápida, com conforto e a um custo mais adequado. Agora você perguntou da bicicleta. Mas você já vai falar já. Espera um pouquinho só, GG. Eu queria que ele me falasse depois sobre a questão das bicicletas, mas antes a gente vai ver um vídeo e já continua a conversa. Vamos lá. Olha, com os recursos que tem hoje, o poder público fica de mãos amarradas. Para mim, a reforma urbana vai trazer instrumentos legais que permitam a intervenção do poder público no desenvolvimento da cidade. Reforma urbana é geração de empregos e oportunidades. Construindo e reformando nossas cidades, construímos nosso futuro. A reforma urbana é a garantia de uma cidade mais justa e digna para todos, principalmente para os pobres, que são os que pagam a conta do desenvolvimento. A gente fala, reclama, chora, mas eu acho que essa reforma urbana podia começar com a vizinhança toda conversando, discutindo sobre as coisas do bairro. Sei lá, falta creche, posto de saúde. A cidade deve estar em equilíbrio com a natureza. Tem que ter qualidade de vida para todos. Afinal de contas, a cidade é o nosso habitat. Isso é reforma urbana. Reforma urbana? Peraí que estou me esperando pro jogo. Reforma urbana. Peraí que estão me esperando para o jogo. Vamos retomar um pedacinho daquela história? Vamos. Você vai me convencer de que dá para andar de bicicleta em São Paulo? Não, veja, três coisas sobre bicicleta. Primeiro, nós temos, e é uma aspiração da sociedade, criar condições para que as pessoas com bicicleta possam circular com segurança na cidade. Isso pode significar ciclovias, né? Nós temos condição de construir ciclovias. É claro que São Paulo hoje tem um espaço viário reduzido, mesmo assim é possível, né, se construir ciclovias. É possível ter uma educação para o trânsito, para que haja convivência. E é possível também reservar faixas reversíveis para o uso de bicicleta, como de alguma maneira está se fazendo hoje, mas só nos bairros da elite, que é criando as faixas entre os parques. Exatamente. Então você vê que Mas veja bem, essa ideia... Ela não tem que passa ser pela estendida... cabeça de ninguém ali que aquelas bicicletas sejam um meio de transporte. É só lazer. É só lazer. Nós moramos naquele bairro Agora, onde tem a ciclovia. Pois é, mas eu acho que aí nós temos que pensar a bicicleta como um sistema complementar ao transporte coletivo. É possível. Porque o sistema de transporte coletivo, já o próprio plano diretor em São Paulo definiu que ele está dividido em dois tipos, né? O sistema estrutural, que é aquele que são os trens de alta capacidade, os trens, metrô, corredores de ônibus, que ficam nos grandes eixos da cidade, né? E o sistema de alimentação, que infelizmente, quer dizer, ele não conseguiu ser implantado na época do governo da Marta e depois foi abandonado, né? Como ideia. Qual é a função do sistema estrutural? É veículos de menor capacidade, que pode ser um mini ônibus, pode ser uma van, ou pode ser até mesmo um ônibus,
que vai deslocar as pessoas dos lugares onde elas moram para esse sistema estrutural, que é um sistema exclusivo. Né? O sistema estrutural, você anda sem obstáculo de carros no meio, né, no meio do caminho. Então, eles são mais rápidos e precisam ser melhor operados do que estão sendo, inclusive, feitos agora, os corredores de ônibus. Então, esse sistema de alimentação, ele pode ser feito não só por esses veículos de menor capacidade. Por que menor capacidade? Porque você precisa de maior frequência. Então, você sai da sua casa, você precisa ter uma rede capilar de um sistema de baixa capacidade para perto da tua casa e que passa com muita frequência. Se eu for ter um veículo grande, né, ele vai demorar muito tempo, ele precisa passar de 5 em 5 minutos. Então, precisa de um veículo de menor capacidade. E pode também, eventualmente, complementarmente, ser feito também por bicicleta. Então, porque você vai deslocar, por exemplo, 1 quilômetro, 2 quilômetros, dá para ser, né? Dá para ser de bicicleta. Se for andar a pé 2 quilômetros, você vai levar mais ou menos 20, 25 minutos se andar rápido, ou mais que isso. De bicicleta você vai fazer em 2, 3 minutos essa distância. Aí então, você faz o quê quando você chega então, lá no aí tal você veículo? Precisa ter, você tem que ter um lugar para deixar a sua bicicleta. Tem que ter um bicicletário na estação de metrô, de ônibus. E nós vamos ter esses meios de ligação entre os sistemas estruturais. Então, isso que é um sistema consistente de transporte coletivo. Então, a bicicleta pode ter uma função complementar e, ao mesmo tempo, nós podemos também ter as ciclovias, podemos ter faixas, ciclofaixas, que não necessariamente é ciclovia, mas é uma faixa prioritariamente para a bicicleta, e temos que ter uma educação para que os motoristas respeitem. E, por exemplo, se você combinar bicicleta com ônibus nas nossas vias, é possível. Tá certo? Pega, por exemplo, vou falar um exemplo que pode ser meio maluco, mas você pega um Minhocão. Né? Hoje passam 2 carros no Minhocão. Se você tiver lá um sistema de ônibus adequado, tá certo? Que você possa ter escada para descer, etc. E você tiver ao lado dele um bom sistema de, né, uma ciclovia e ter um bom lugar para pedestre, você acha que funciona? Você vai ter um lugar com muito mais qualidade. E, aliás, você já falou de pedestre, outra coisa é calçada. Porque hoje nós precisamos ter calçada, porque a pessoa precisa sair. Para ela andar de... Eu quero só completar porque faz mais o mesmo sistema. Para ela sair da casa dela e pegar o ônibus, ela precisa ter uma calçada adequada, sem degrau, sem obstáculo, que permite ela se deslocar, porque senão ela... E com segurança. Para ter segurança, você precisa ter a rua povoada. E o que acontece hoje na cidade é que com o automóvel, com muros que são feitos, né, as ruas ficam desertificadas. Exatamente. E aí, então, as pessoas ficam sem segurança, não querem mais andar na rua. E aí vai o quê? Vai lá na academia e fica andando na esteira, ao invés de andar na rua, e depois entra no carro, polui o ambiente, né, congestiona. Estraga tudo. E aí que nós temos uma cidade insustentável, que é a cidade que nós temos hoje. Maravilha. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta em seguida. Nabil Bonduki, você é professor da FAO, USP, tudo isso, eu queria que você me dissesse, quando a gente pensa em arquitetura, a gente sempre pensa em coisas monumentais, lindas, feitas com muito dinheiro. Os arquitetos pensam a pobreza? Olha, tem muitos arquitetos que estão há muitos anos preocupados com isso. Na verdade, eu sou de uma geração, né, de um grupo que lá no começo dos anos 80 se integrou à luta do sindicato dos arquitetos, na perspectiva exatamente de trabalhar em conjunto com outros trabalhadores por uma arquitetura social, uma arquitetura que pudesse estar voltada aos mais pobres. Para isso, evidentemente, significa métodos diferentes, por exemplo, a participação. Nós sempre trabalhamos com a ideia de que, ao produzir aquilo que a gente quer, a casa que a gente quer, a habitação, a cidade que a gente quer, nós temos que fazer isso a partir de um processo participativo. Né? E o próprio movimento da reforma urbana, né, uma das entidades, né, aliás, 2 entidades dos arquitetos assinaram, né, a emenda de iniciativa popular pela reforma urbana, que foi a Federação Nacional dos Arquitetos, que representa o Sindicato dos Arquitetos. Eu era presidente do Sindicato dos Arquitetos naquela época, em 87, 88, e o Instituto de Arquitetos do Brasil. Então, os arquitetos estão engajados na luta por aquilo que a gente chama de uma cidade voltada para o interesse social e para pensar uma arquitetura que não é arquitetura para uma elite, mas arquitetura para todos. E, por isso, né, eu acho que nós temos aí uma grande tarefa, que é formar gente com essa visão e, por outro lado, se integrar na luta mais geral dos movimentos sociais, do movimento sindical
e daqueles que estão, ambientalistas, daqueles que estão voltados a pensar uma cidade com inclusão social e uma cidade sustentável. Porque senão não teremos vida, não é mesmo? GG, você trabalhando com moradias e tudo isso, essa luta toda, eu quero saber se você tem esperanças de realmente alcançar o objetivo pelo qual vocês batalham. Em quanto tempo? Na verdade, tem uma frase aí que ela é racionária: enquanto a vida há esperança. Mas no nosso caso, enquanto somos vivos, seres humanos, lutadores, batalhadores, sonhamos de um dia viver num mundo possível. Não no mundo possível que se pensa nesses fóruns sociais mundiais, mas num mundo possível onde todos e todas tenham dignidade. E aí esse mundo não será no mundo capitalista. Com certeza o mundo capitalista não vai oferecer essa condição nunca para ninguém viver com dignidade. Porque quem tem, não quer perder o que tem, não vai abrir mão. Quem tem 20 trilhões de reais vai jogar assim para o povo? Não vai. Então está claro que vai ter que ter uma transformação social, vai ter que ter uma luta difícil, árdua, onde dois projetos vão se encontrar. Um projeto da burguesia e um projeto do proletariado no mundo inteiro, que vai ter esse confronto. Só com esse confronto, é a única forma, só com esse confronto é que, ao final, aí sim, proletários de todo o mundo vivais com dignidade, onde não exista o explorador e não o explorado. Porque enquanto existir explorado e explorador, a dignidade não virá. Muito obrigada, Navio. Muito obrigada, GG. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Bom, nós vamos chegando ao final. Você pode continuar com a gente no Twitter, @RedeTVT, e no Facebook, facebook.com/RedeTVT. Muito obrigada, boa noite e até a semana que vem. Se nós continuarmos ouvindo sujeitos, se nós continuarmos ouvindo sujeitos,